do Office da USAID, órgão norte-americano para atendimento a desastres no interior, o professor Antônio Pinheiro, para o qual eu passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que eu estou presente aqui, me sentindo em casa. Trabalhei em Tubarão, não sou natural de Tubarão, mas trabalhei aqui de 67 a 72, na 3ª Companhia de Infantaria, eu fui o seu subcomandante. Aqui casei e aqui nasceu meu primeiro filho, e nessas instalações fiz o meu primeiro curso superior. Então me considero bem à vontade, talvez até encontre uma outra pessoa que nos cruzemos por aí ao longo desse tempo por Tubarão. E é uma grande satisfação estar aqui trabalhando exatamente esse assunto, e por mais triste que possa parecer, triste mais será se não nos prepararmos melhor. A palestra principal, seguramente, é a palestra que vem a seguir, do Major Márcio Luiz Alves, que é o diretor estadual da Defesa Civil. A nossa palestra é apenas um clarear da memória para alguns, e para outros que nem nascidos não eram na época do grande desastre que ocorreu em Tubarão, posso ter uma ideia do que ocorreu e do que poderá ocorrer. Não vamos nos iludir. Caminhamos cada vez mais para uma situação de desajuste do clima mundial, em que a tendência é o agravamento dos chamados fenômenos extremos. Muita água, muita seca, muito vento. E vivemos, e vocês vivem, uma área crítica dessa questão. Então não vamos iludir, mas também não vamos ficar com medo. Temos a nossa capacidade, a nossa inteligência, a direção dada pelo político que aqui está comandando o município, que está imbuído da sua responsabilidade e da sua missão de conduzir o município e se melhor preparar para um evento que ninguém deseja, mas que poderá acontecer, e para o qual devem estar preparados. Há uma máxima antiga que diz que quem não dá interesse à história vai pagar passando por ela, passando pelos assuntos outra vez. E nós não queremos mais que ocorra aquilo que nos atingiu em março de 1974. Para mim, minha primeira atividade operacional de grande porte na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, onde estava iniciando minhas atividades, e que até hoje marca a minha atividade por tudo aquilo que eu fiz de correto e especialmente pelo que eu fiz de errado, ou nós todos. E que agora, com maiores conhecimentos, maior experiência, podemos evitar e transferir isso para as outras pessoas também. Então, o assunto que nós vamos trabalhar vai ser a experiência da enchente de Tubarão, março de 1974. Um rememorar do que aqui aconteceu e algumas lições que nós podemos tirar daquele evento. Nessa apresentação, nós vamos verificar como era o panorama institucional da Defesa Civil no Brasil, no estado e no município de Tubarão, em março de 1974. Vamos ver qual era a capacidade de resposta que Tubarão tinha e que o Estado tinha para fornecer aquele evento. Vamos ver como é que era a previsão e o alerta meteorológico naquele tempo. Vamos ver que antecedentes nós já tínhamos e que antecedentes temos agora. Algumas fotos sobre o evento adverso, para que a gente tenha uma ideia do que foi, do que aconteceu, e por fim, algumas lições aprendidas. Tudo isso como um pano de fundo, uma abertura para a palestra que vem atingindo o Major Márcio Luiz, e que vocês podem trabalhar então com ele do Tubarão hoje. Vamos trabalhar agora, por enquanto, com o Tubarão do passado. O panorama institucional da Defesa
Defesa Civil, como é que era organizada essa Defesa Civil em 1974? A nível federal, o que existia era um grupo especial para assuntos de calamidade pública, chamado GACAP. Nem sequer um órgão efetivo era apenas um grupo que se reunia, que trabalhava para atender aquelas calamidades que vinham e que estava ainda em formação. E não tinha muita experiência, especialmente com inundações, porque ele, além de ser recentemente formado, esse GACAP trabalhava mais com as secas do Nordeste e pequenas inundações. O porte, que nós tivemos em Tubarão, o porte da inundação de Tubarão, foi a primeira grande experiência para o povo de Tubarão, para a Defesa Civil do Estado e também para a Defesa Civil Federal, que não tinha não só a experiência, mas não tinha nem os aparelhamentos, as ferramentas, os instrumentos de resposta e de reconstrução que hoje o Brasil conta. E a nível de Estado, a Coordenação Estadual de Defesa Civil, a CEDEC, ela foi criada em maio do ano de 1973. Ou seja, ainda estava também em formação. E estava estruturando o GAC, que é o Grupo de Atividades Coordenadas, ou seja, os representantes dos órgãos estaduais e federais sediados no estado de Santa Catarina e que poderiam atender às emergências que pudessem ocorrer. Era exatamente quando estávamos montando essa estrutura do GAC que ocorreu a enchente em março de 74. E estamos iniciando a nossa capacitação, iniciando o treinamento das equipes de trabalho. Ou seja, o Estado também foi pego de bastante surpresa e não estava com a sua estrutura, o seu aparelhamento devidamente preparado para atender uma resposta adequada àquele tipo de fenômeno. E a nível municipal, embora a Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEP, de Tubarão, já tivesse sido constituída nesta época, na realidade ela inexistia em termos operacionais. Não havia a implantação definitiva da Comissão Municipal de Defesa Civil em Tubarão. E certamente a inexistência desse órgão foi um dos fatores que nós vamos ver ao longo da nossa apresentação. Ela originou uma série de questões que poderíamos ter trabalhado melhor ao longo de todo o processo. E por fim, lembrando que a capacidade de resposta, quer dizer, as unidades, as instituições que realmente tinham qualificação para fazer a resposta e salvar as vidas dos tubaronenses durante aquele momento, eram esses meios que aí estão. Uma unidade do Corpo de Bombeiros, que também, ao longo do segundo dia, já foi vítima das inundações, foi obrigada a transferir-se para um outro local, porque as águas invadiram as instalações do Corpo de Bombeiros. Uma companhia de Polícia Militar e uma companhia de Infantaria do Exército Nacional, que também totalmente atingido pelas águas em torno de uns 2 metros a 2,5 metros de água dentro das instalações da 3ª Companhia de Infantaria. E lembrando que os meios aéreos especializados, que é exatamente o que mais necessitava Tubarão, ou seja, os helicópteros, eles inexistiam no Estado. Estavam todos eles centralizados no Estado do Rio de Janeiro e em outros pontos da Federação. O Estado de Santa Catarina não disponia dos principais meios para atender a demanda das pessoas que aqui necessitavam de socorro, porque estavam com a sua vida em risco. Né? E se nós compararmos agora os meios que foram usados em novembro do ano passado, que chegou-se ao ponto de ter 36 helicópteros operando na área muito mais restrita do Vale do Itajaí, calcule a necessidade que fez falta, porque inclusive não era apenas Tubarão, mas era toda a mesorregião do sul catarinense atingida por esse mesmo evento. Então realmente fizeram muita falta
esses meios que deixaram, que não existiam à época. Sobre a previsão e alerta